Bem-vindos novamente aos vídeos sobre jQuery. Continuamos a falar aqui sobre efeitos que nós podemos aplicar através do jQuery aos elementos HTML. E desta feita vamos aqui falar muito rapidamente sobre um método que é o Animate. Muito sinceramente eu não aprecio muito o Animate, uma vez que é um método ao contrário do que acontece com os fades e com os swings ou slides neste caso. É um método que requer muita experiência para podermos obter os resultados pretendidos, mas tem uma potencialidade diferente dos outros. Isto é, nós podemos, através do Animate, definir ou juntar vários efeitos em simultâneo e fazer com que eles sejam executados dentro de um determinado limite de tempo. Eu vou fazer aqui exemplos muito simples do que é a capacidade do Animate, mas muito sinceramente se calhar estarmos a abusar aqui no Animate será pouco frutífero. Será muito mais interessante quando começarmos a ver as potencialidades que o jQuery tem na sua versão UI, ok? O jQuery UI, que é aquilo que nos irá depois ocupar aqui dentro dos próximos vídeos, ok? Mas muito genericamente o que nós vamos aqui começar por criar é um parágrafo para executar o nosso efeito. Então vamos colocar aqui executar, ok? E depois vamos colocar simplesmente aqui um div, sem IDs não é necessário porque é o único div. Vamos colocar aqui texto do div, ok? E barra div. Ora, como poderão observar, nós temos ainda dos vídeos anteriores, aqui no main CSS, este div que formata o meu div, ok? Eu alterei aqui o div, provavelmente se dará para 300 ou coisa do género, eu alterei para 100, para que possamos ter aqui simplesmente isto. Reparem, portanto, temos o texto do div, temos aqui o executar e temos aqui basicamente um quadrado, ok? Tudo muito bem, vai ser suficiente para nós podermos verificar de que forma é que o Animate funciona. Ora, vamos então ao nosso jQuery e desta feita o que nós vamos começar por fazer é adicionar um evento click ao executar, para depois podermos executar então o efeito do Animate aqui, ok, no div. Então vamos colocar aqui simplesmente p.click e aqui dentro vamos simplesmente passar uma função, function, ok, nada disto é novo, ok. E agora aqui o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar o nosso div, vamos animar o nosso div. Evidentemente que se tivéssemos aqui vários divs teríamos que os identificar pelo seu ID, etc. Mas neste caso, como só temos um, é suficiente para podermos demonstrar como funciona o Animate, ok? Animate, e agora a magia do Animate vai acontecer aqui dentro. Ora, eu vou aqui simplesmente colocar aqui um espaço para podermos ver o que é que vai acontecer dentro do Animate, ok? O Animate pode conter, ou melhor, contém, neste caso, como primeiro parâmetro, aquilo que são designadas as propriedades, ok? E as propriedades são nada mais, nada menos que selectors, ou propriedades, melhor dizendo, do CSS, que irão ser executadas em sequência na animação, ok? Depois tem um segundo parâmetro que é a duração. Neste caso já sabemos que a duração das animações funciona por milissegundos, o que quer dizer que 1000 equivale a 1 segundo. Depois temos a possibilidade de colocar o easing e também o complete, que neste caso é uma função callback, que significa que nós podemos colocar no fim da animação uma função a identificar que a animação terminou, ou, portanto, ou a executar outro tipo qualquer de funcionalidade que nós queremos que seja executada depois da animação ser executada. Ora, posto isto, vamos aqui fazer um exemplo muito simples, até ligeiramente baseado aqui no que se encontra nas próprias documentação do jQuery, de como é que funciona o Animate. E o Animate tem aqui uma situação especial, e que é o seguinte: o primeiro parâmetro, que é o que nós vamos colocar agora, é sempre colocado entre chavetas, ok? Então, dentro das chavetas nós vamos colocar o quê? Vamos colocar propriedades do CSS. Neste caso, vamos, por exemplo, colocar aqui opacity, isto é, a opacidade, e vamos colocar aqui 2 pontos e depois vamos definir o valor. Portanto, genericamente estamos a utilizar a mesma nomenclatura que usamos aqui na definição das instruções ou das propriedades e dos valores das propriedades de CSS. Então, na opacity, o que é que nós vamos definir aqui? Vamos pôr, por exemplo, 0.2, ok? Ou melhor, 0.2. Isto significa genericamente o quê? Que, relativamente ao seu estado original, nós pretendemos que a animação seja executada até que a opacidade do objeto
seja de 0.2. E se nós agora aqui não colocarmos mais nada, e já vamos adicionar, já vamos ter a ocasião de adicionar ali mais coisas, vamos colocar aqui simplesmente a seguir à chaveta uma vírgula, ok? E vamos definir aqui qual é a duração da animação. Vamos pôr aqui 2000, ok? E não vamos definir mais nada. Nós podemos inclusive colocar aqui o 2000 à frente, não há problema nenhum. E portanto, neste caso o que nós temos aqui é, genericamente, entre as chavetas que aqui estão, nós temos o conjunto de instruções que vão ser dadas para a animação ser executada. E podem ser várias, já vamos ver como é que as podemos encadear. E depois, como segundo parâmetro, temos a duração total da animação. Vamos então ver se isto tudo está a funcionar, se não há aqui erros. Então, vamos aqui clicar, vamos clicar em executar e reparem como o meu div foi rapidamente transformado de forma a ficar com uma opacidade de 0.2. Ora, muito bem, vamos ainda, no entanto, fazer aqui outra situação, que é o seguinte, vamos acrescentar um outro efeito. Okay? Então, vamos colocar aqui vírgula, ok? Em seguida, por uma questão de organização, vamos mudar de linha e eu vou colocar, por exemplo, aqui o height, isto é, a altura, e no caso da altura eu posso, por exemplo, definir um valor numérico, pode ser, por exemplo, 20px. Okay? Vamos aqui definir isto dentro de daquelas explicazinhas, neste caso dos apóstrofos, e vamos ver o que é que vai acontecer aqui neste caso. Vamos refrescar, vamos clicar em executar e reparem, ao mesmo tempo que o meu div vai sendo reduzido na sua altura, também vai sendo reduzido na sua opacidade. E, portanto, todas as operações ou todos os métodos que eu estou aqui a colocar, todas estas características estão a ser executadas em simultâneo. Ora, eu vou aqui colocar o efeito mais rápido, ok? Um segundo, reparem. Cá está. Ora, podemos continuar a adicionar mais valores. Neste caso, por exemplo, podemos colocar aqui, ok, podemos, por exemplo, simplesmente fazer isto, reparem. Podemos colocar aqui, em vez dos 20px, colocamos toggle. Ora, e o toggle, neste caso, vai permitir que o próprio programa verifique se, reparem, ok? Se neste caso, se a altura estiver reduzida, então ele vai aumentá-la. Caso contrário, executa a função contrária. Portanto, existe esta possibilidade de nós irmos aqui adicionando propriedades para ir aumentando o grau de funcionamento do Animate. Ora, relativamente a tudo isto, poderíamos estar aqui uma noite inteira a dar exemplos. Eu vou dar apenas mais um. Por exemplo, vamos mexer aqui no width, que é a largura, e neste caso vamos definir, por exemplo, para 300px. Okay? E vamos aqui verificar o que é que vai acontecer. Okay? Vamos refrescar e reparem, ele estica até desaparecer. Neste caso, porque eu tenho aqui o toggle, eu vou colocar aqui só 40px. Okay? E reparem então agora o que é que vai acontecer. Ele vai, ao mesmo tempo que encolhe, vai esticar, okay? E vai reduzir na sua opacidade. Reparem, cá está. Okay? E portanto, reparem como tudo isto pode funcionar. Evidentemente que eu aqui posso fazer toggles, isto é, colocar animações inversas. Para isso bastará aqui alterar os valores. Eu posso, por exemplo, pôr menos opacidade, ok? E vamos aqui executar. Evidentemente que as animações têm maior subtileza se forem muito rápidas, reparem. Okay? E portanto, basicamente o Animate é assim que funciona. O que interessa saber acerca do Animate, eu vou aqui abrir um novo separador e vou colocar aqui exatamente a explicação que a documentação do jQuery neste momento, no momento em que eu estou a fazer os vídeos, a explicação que tem. E reparem como é aqui um conjunto de exemplificações extremamente vasto, que dá aqui um conjunto de linhas orientadoras para que cada um de vós possa explorar. Okay? Aqui, a partir daqui tem os contributos dos utilizadores, mas desta forma nós podemos explorar vários exemplos e perceber de uma forma muito mais detalhada quais são as possibilidades que o Animate nos permite fazer. Reparem, temos aqui demonstrações, eu vou colocar aqui o Run e automaticamente eu tenho a possibilidade de ver aqui todos estes quadrados a deslocarem-se em simultâneo. Vamos aqui testar, por exemplo, Adblock, ok? Temos aqui a ver um efeito de alargamento, both, reset,
ok? Reparem que como a animação pode ser relativamente composta, mas vejam bem a quantidade de implementação de código que é necessária. Temos aqui mais uma demonstração, ok? Com a possibilidade dos objetos poderem ir para um lado ou para o outro através da execução desta codificação. E reparem aqui na utilização então da temporização com, em vez de números com, neste caso a palavra slow, pode ser também utilizada a palavra fast. Neste caso o slow significa 300 milissegundos, o fast significa 600 milissegundos, ok? Mas de qualquer das formas fica aqui então esta noção muito básica sobre a utilização do Animate, que eu muito sinceramente estou em crer que a maior parte de vós nem sequer vai utilizar a partir do momento em que tiverem contacto com o jQuery UI, que é aquilo que nos irá ocupar a partir dos próximos vídeos.